amigos. Vamos dar início a mais uma gravação, mais um vídeo relativamente ao Catoca. Dessa vez trago um convidado muito especial, que me deu o prazer de poder compartilhar comigo aqui algumas das nossas vivências, que vivemos juntos em Catoca durante o tempo que lá estive, que é o Ganga Júnior, José Ganga Júnior, mais conhecido como Ganga Júnior, ou então somente Ganga. Antes de começar, quero agradecer ao Ganga por essa disponibilidade de tempo. Eu sei que a agenda do Ganga é uma agenda muito apertada, e o Ganga hoje é o presidente da Indiama, tem uma agenda muito apertada, eu sei disso, mas fico feliz de poder ter encontrado esse tempinho aqui para nós conversarmos. Mas antes de falar um pouco sobre a nossa experiência de Catoca, eu vou pedir ao Ganga para se apresentar e falar um pouco sobre um pouquinho de antes de Catoca, como é que foi a vida profissional dele até chegar no Catoca, para a partir daí, então, nós vamos conversar. Ganga, está com você, pode falar para a gente. Ok, Naim, bom dia, obrigado pela oportunidade de partilhar contigo e com, eventualmente, as pessoas que surgirão depois a ouvir a nossa conversa. E a dizer que eu acho que é bom, pelo menos fica um arquivo, né, uma memória viva, né, do que se passou conosco durante esses anos todos. Primeiro, eu sou Ganga Júnior, ou se for o nome extenso é comprido demais, José Manuel Augusto Ganga Júnior. Era o velho hábito que havia aqui dos nossos pais antigamente, arranjarem nomes compridos, né? Mas eu sou Ganga Júnior, nasci em 1956, em Malange. Tive até 75, tanto 1975, da nossa independência, a viver regularmente em Malange, onde estudei. E depois, com os desentendimentos, digamos assim, das várias forças políticas, né, na altura da independência, entrei para as FAPLA, hoje as nossas Forças Armadas, onde estive até finais de 79, a altura em que depois saí das Forças Armadas, já em outubro, novembro, digamos assim, fui procurar na prática o meu primeiro emprego. Na prática o meu primeiro emprego, mas em boa verdade, antes tive também um período de tempo muito curto no chamado Banco Comercial de Angola, que nem fiz sequer um ano. Depois, com a questão da política e dos entendimentos, alistei-me para as Forças Armadas e saí, então, conforme disse, em outubro, novembro de 79, onde, logo imediatamente a esta situação, procurei o meu primeiro emprego e fui parar na Diamang, né? E, na prática, então, posso dizer que toda a minha experiência profissional, toda a minha evolução de carreira, digamos assim, ocorreu primeiro na Diamang e depois na Indiama, que é a empresa já do Estado angolano, primeiro uma unidade econômica estatal, depois a empresa pública, que herdeu todo o patrimônio e toda a atividade da Diamang, que na altura era considerada, portanto, a concessionária nacional de diamantes. E na Diamang primeiro, e depois na Indiama, iniciei a minha atividade profissional na área de contabilidade, né? Onde também, durante um período aí de 2 anos, também, para além de trabalhar, estudava até concluir a minha licenciatura, isto já em 1982. Continuei sempre ligado, digamos assim, aos serviços de finanças e contabilidade da Diamanga, depois em Indiama, onde cheguei a desempenhar funções até a divisão de contabilidade, que era o órgão central da empresa que tratava da contabilidade, quer geral, quer analítica, da empresa no seu todo. E a minha vida começou por aí, depois cheguei a desempenhar outras funções, como
diretor de finanças, na área da auditoria, parte da organização. E, finalmente, creio que em 91, digamos assim, 91, fui para a Lunda Norte, onde era o diretor residente. O diretor residente, na altura, se assemelhava, digamos assim, como era uma distribuição, uma organização regional, digamos assim, que as operações já estavam concentradas basicamente na Lunda Norte. Eu fui para a Lunda Norte, concretamente no Dundo, onde tratava da gestão da empresa, muito particularmente das questões da produção no seu todo, né? Na altura, em Indiama, já nessa altura, Indiama era como um todo, desempenhava ela as funções de gestão da produção, a nível das áreas mineiras, quer no Dundo, quer no Zage, no Lucapa, como no Cuango, e eu responsabilizava-me sobre toda a atividade da empresa na Lunda, nomeadamente as questões de produção. Então, devo dizer que eu creio ter conhecido o Naim aí em volta de 1991, na altura da implantação do Luzamba. E devo referir que o Luzamba surgiu num sistema novo de organização da Indiama, já tendo em conta a descentralização das atividades da gestão mineira, porque antes, conforme referi, a gestão das operações eram feitas de forma centralizada pela Indiama e diversificada pelas várias minas em várias localidades, e então chegamos à conclusão que não estávamos a fazer nada, né? Perdíamos produção, estávamos desorganizados, e aí então se decidiu pela desconcentração, e o passo seguinte que se deu foi a opção pela introdução de contratos de gestão, de prestação de serviços a nível das áreas mineiras, e então assim como começou o novo ciclo da Indiama, né? Portanto, creio que foi mais ou menos nessa altura em que eu conheci o Naim. Nessa altura também, em 91, 92, estivemos a dar os primeiros passos para a constituição do Catoca, né, em termos de recolha de informação, em que participei desde o início. Recolha de dados para a elaboração do estudo de viabilidade técnico-econômico, e ainda com os russos. E depois, eu creio que já em 92 deram os primeiros passos, 92, 93, os primeiros passos para a Constituição, onde a primeira gestão, tínhamos o Naim como diretor-geral, eu como diretor administrativo e financeiro, e tínhamos o diretor técnico, era o Yuri Drevnin. Yuri Drevnin. Yuri Drevnin, correto, acho que é isso. Né? Esse momento, eu me lembro bem, a gente não tinha nem instalações, né? Estávamos numa casa lá na Vila do Gamec, né? Para poder fazer daqui o nosso escritório. Está lembrado disso, né? Recordo-me, eram casas que, naquela altura, creio que estavam alocadas ou a Capanda ou ao Luzamba, creio, né? A Vila do Gamec, na sua origem, ela foi criada para suportar o pessoal do Capanda, né? E a Odebrecht era a empresa que estava construindo a barragem e tal. E até mesmo acho que a gestão da vila era feita pela administração da Odebrecht também, né? Quando o Luzamba começa a acontecer, houve disponibilidade de algumas casas para Luzamba. Eu mesmo morava também numa casa no Gamec, e o Catoca também seguiu na mesma Sim. de disponibilizar alguma casa para nós. Foi aí que nós conseguimos criar o nosso escritório lá, né? Uma casinha, estava todo mundo lá dentro, mas que serviu para nos apoiar nessa fase bem pioneira de tudo. Né? Lembro-me, sim, senhor. Lembro-me ainda que quando começamos a ir para Saurimo, portanto,
E com a inexistência de instalações mesmo em Saurimo, nós, nesta fase inicial, íamos e voltávamos no mesmo dia, né? Exatamente. Íamos o avião muito cedo, voltávamos até a cidade de Saurimo. Depois, posteriormente, começamos a ir à mina do Catoca, mas na altura nem era mina. Ali era uma emoção ir para lá, né? E estava cheio de garimpeiro também, né? Garimpeiros, com problemas de segurança. E assim começou a vida, né? Ir e voltar, depois instalamos-nos naquela vila da Indiama, abrimos, né? Também reabilitamos e começamos a dar assim os primeiros passos. Foi conhecida como Vila Angélica, né? Exatamente, era a Vila Angélica. Você sabe Sim, que foi batizado. eu estive há um ano e pouco, lá no Catoca, e fui lá na Vila Angélica, né? Ela está muito bem conservada, está bem bonitinha. Eu não cheguei a entrar, mas por fora, até fotografia pelo lado atrás das grades, mas foi uma visita interessante de ver aquilo que a gente, muitos anos atrás, né, tínhamos usado para viver. E foi uma época muito, muito apertada. Né? Eu me lembro agora, recentemente, no vídeo que gravei com o Mongala, ele estava me dizendo que ele mesmo viveu lá nessa vila, e onde ele dormia era um quarto que dormiam 6 pessoas. Era tudo muito Certo. apertado. Certo. Então, eu lembro-me que eu mesmo no início partilhava o quarto com mais 2 pessoas, né? Acho que era eu, o Alexandre Rocha, né? Talvez o Que era Newton também, né? O Newton. Era o nosso RH, né? O Alexandre. Não, é o gerente administrativo, né? Exatamente, no início. E depois mais alguém. Não terá sido o Newton Baixo, não, porque o Newton vivia lá na Vila Angélica também, mas ele teve uma época que vivia com o Pedro e com o Petená também, e acho que com o Alexandre também. Ele teve uma época que os 4 dormiam juntos. Né? Sim. Você deve ter ficado com o Alexandre num determinado momento, depois deve ter mudado alguma coisa. Exato. Foi pioneirismo, né, Ganga? Um pioneirismo total, a gente não tinha nada, mas a partir do zero. Né? O que eu digo sempre nesse vídeo que a gente conversa sobre Catoca, o desafio nosso, né, seu, meu, do Yuri, de todos nós que estamos buscando alavancar, era o fato de que a sociedade mineira católica tinha sido criada, ou seja, ela não tinha nem história, né? não tinha passado. Né? Ela estava formando o passado dela usando aquele presente. Então, e eram filosofias empresariais totalmente distintas, né? Da Odebrecht, da Indiama, e na época era Yakut Almaz, né? Nem Almaz era, né? Nem a Rosa, que a Rosa é hoje. Né? Então, acho que o nosso grande desafio é esse, né? Era unificar a linguagem. E, apesar das diferenças de filosofia, tinha também o problema da língua. Né? A língua russa não era das coisas mais fáceis da gente guardar, da gente falar. Né? Claro. Aliás, eu me recordo porque no início mesmo, quando se começou a aventar a hipótese para a constituição do Catoca, como primeira experiência também de Kimberlito, etc. Se fez um trabalho, quer com a de Beers, primeiro, se bem me recordo, até foi primeiro com a de Beers, em que ela dizia que Catoca não seria economicamente explorável na sua plenitude. E creio mesmo até que referia que seria possível explorar cerca de 6 milhões de quilates de forma rentável, etc., que depois disso teríamos problemas de rentabilidade. Então foi nessa perspectiva que se depois se contactou ao Roça, diz bem, o Roça é hoje, antes era Yakut Micro Almaz, né? Yakut Almaz. Yakut Almaz, sim. E então se decidiu em tocar digamos assim, com ela. E nessa fase inicial era um contacto entre 2 empresas, a Yakut Almaz e a Indiama. E nós concluímos, nós em Indiama, na altura, concluímos que deveríamos
já tínhamos visitado a Yakut Almazy, e sabíamos do seu estilo de organização, do ponto de vista técnico, tecnológico, etc., nos convenceu, mas do ponto de vista da organização empresarial, da administração, da logística, etc., vimos que ela também não era forte, né? Então foi nessa perspectiva que se procurou uma empresa que pudesse suprir ou cobrir essa dificuldade, essa carência que quer a Indiama, quer a empresa russa tinha, e pronto, se encontrou a Odebrecht e a coisa começou assim. E de facto foi necessário criar o Catoca, né? Em toda a sua plenitude. Se do ponto de vista tecnológico, etc., estávamos mais ou menos tranquilos, era preciso, não era o suficiente, era preciso então fazer o Catoca no seu todo, e naturalmente que fomos à procura do que tínhamos de melhor, de sinergia das empresas para fazer o Catoca. E nesse aspecto devo confessar que os aspectos de organização, de gestão, de tecnologia empresarial, etc., nós nos suportamos essencialmente na experiência que a Odebrecht tinha, né? E começamos do ponto zero, criando rotinas, regulamentos, enfim. E nesse aspecto, de facto, devo confessar que mesmo do ponto de vista do meu crescimento profissional, né, como gestor, muito bebida, de facto, da experiência da Odebrecht. Com certeza que sim, com certeza que sim. A Indiama já tinha tido uma experiência com a Odebrecht no Lusamba, né? Apesar de ter sido um projeto que durou muito pouco tempo, na guerra, mas efetivamente houve aí uma vivência muito grande, né, naquele período, nos processos administrativos, no processo de gestão de uma forma geral. Né? Mas não foi nada fácil, né, Ganga? Essa nossa fase inicial aí de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Mas lutando principalmente com as diferenças de filosofia empresarial, né? Onde os nossos sócios, os jusos, viviam uma realidade muito diferente da nossa, né? Que nós tínhamos que transformar aquilo ali em uma coisa boa. Né? Eu sempre brinco, já falamos sobre isso algumas vezes aqui, o próprio Fernando Cariello também já fez um comentário desse quando a gente bateu um papo, dizendo que a sua missão, a minha e do Yuri como diretor, do Yuri como diretor, era transformar o tal do prato. Né? Tinha fundo, tinha caviar e tinha feijoada, e tinha que misturar aquela coisa toda, tinha que ficar boa, né? Para poder a gente conseguir fazer o Catoca andar. Né? Foi um grande desafio. Foi isso. O desafio foi grande. Lembro-me que naquela fase inicial, mesmo as deslocações à mina tinham que ser acompanhadas de militares, etc. Estávamos em período pleno de guerra. Outro desafio muito grande foi o tratamento que tivemos que dar aos garimpeiros, né? Exatamente. A mina estava ocupada com milhares de pessoas e tivemos que definir aí uma estratégia que não criasse mais dificuldades e conflitos sociais e políticos, etc. Então foi de facto, o nosso caminho foi muito bom, foi de fechar a entrada, né, dos garimpeiros e permitir que apenas saíssem, né? Cortamos a logística, cortamos tudo, já não entrava mais ninguém, e suprimentos deles foram terminando e então saíram, digamos, com um bocado, não coerciva, mas um bocado voluntária também. Né? Não houve necessidade de usar força. E depois, né? foi... Exatamente, não utilizamos força nenhuma. E depois o Catoca não existia e teve que ser criado de raiz tudo, né? Desde a desminagem, começamos mesmo também pela desminagem, que encontramos algumas minas lá, o problema do recrutamento das pessoas, tirar o que havia de bom, quer na Odebrecht, quer na Indiama, quer na Alroça, aquele primeiro embrião. E eu acho que assim nasceu o Catoca. Assim nasceu o Catoca. Ô, Ganga, você sabe que com essas idas, esses contatos com o pessoal de Catoca, tanto aqui em Luanda como na própria mina, e é com muito prazer que eu vejo, rapaz, ainda temos lá no Catoca
colaboradores da nossa época, estão lá até hoje, né? Fizeram uma vida dentro daquele projeto, né? Certamente tem hoje uma bagagem muito grande, você vivenciou tudo isso, você ficou depois que eu saí, você ficou mais do que 17 anos, né? Você teve toda a oportunidade, né, de transformar tudo aquilo que era um sonho nosso, né, em realidade, e o fez com muita competência, as notícias que nós temos. Mas o que me chama a atenção é o fato de nós termos vários colaboradores, né, da nossa época ainda presentes. O Mangala, que foi recentemente, a gente conversou, é um deles, que está lá desde o momento zero, né? A Toca teve um significado para essas pessoas diferente de vida, né? De vida. Amaro, Silvio, são pessoas todas que estiveram lá com a gente desde o início, né? A implantação. O Amaro, no dia que eu estive com ele vai se reformar do Catoca. E estão lá hoje. E está lá, exatamente. Ele com você esse tempo Estão todo. hoje. Estão lá. Não Sim. tem a vida dentro do Catoca, né? Eu devo confessar, né, que o Catoca foi o primeiro grande exemplo de sinergia entre várias instituições, várias culturas, etc., né? Foi o primeiro grande exemplo, pelo menos no domínio da mineração de diamantes em Angola, foi o primeiro projeto consolidado que surgiu com organização, com técnica, com tudo. E constituiu mesmo uma escola importante para a mineração. Devo confessar que agora eu tenho me suportado, digamos assim, muito, mas muito mesmo, na experiência do Catoca, nas pessoas do Catoca, para proliferar. Eu costumo dizer que é necessário fazer mais Catoca, né? E esse é um desafio que nós temos. Então, nós temos hoje várias minas em Angola, em que eu tenho me suportado muito com técnicos que trabalhavam no Catoca. Hoje é assim, nesses novos Kimberlitos que encontramos com muitas dificuldades, nomeadamente o ex-Luo, nomeadamente o ex-Camuto, os gestores dessas minas, gestores de topo, os principais, os tecnólogos, os ideólogos, nós temos feito com recurso ao pessoal proveniente do Catoca. Então, este é para dizer, depois, e o Catoca está mesmo a criar condições para se multiplicar. Hoje nós temos mais uma mina que eu acredito que no próximo ano arrancará já em pleno, que é a mina do Luache, que foi 100% descoberta, desenvolvida e tratada pelo Catoca. Hoje estamos a concluir os estudos geológicos, estamos mesmo já em fase de tratamento da amostra de grande volume, já a recuperar diamante para vender, etc. Uma mina que, no mínimo, 2,5 vezes maior que o Catoca. Então, está a ver qual é a importância disso, né? Para a multiplicação do Catoca. Existem mais outros projetos em que o Catoca esteve envolvido no domínio da prospecção. Eu acredito que aquele embrião que surgiu em 92, foi em 92 que surgiu o Catoca, né? 93. 93 foi quando nós começamos, né? Exatamente. Então, aquele embrião está a perpetuar, digamos assim, a indústria de mineração de diamantes da Angola e do mundo mesmo. Com E do mundo. certeza. É muito bom, né, Vitor? É muito bom constatar isso, né? Porque foi um trabalho muito árduo, mas que está aí o resultado, né? E a Toca teve a sorte também de ter o Ganga Júnior como diretor-geral do projeto, com todo esse conceito que um dia nós pensamos e ele conseguiu pôr em prática, aprimorar. Então, tudo isso foi muito positivo para o Catoca, com certeza que sim, né? Não tenho dúvida nenhuma disso, que isso deu a qualidade que estava sendo buscada, né? Eu acredito que sim, né? Porque estivemos na origem do Catoca com os conceitos que concebemos, com a tecnologia empresarial que criamos a nível interno,
e isto não se cortou, né? Houve esse período de continuidade. Eu estive no Catoca até 2015, portanto, bastante tempo, e tive o privilégio também e como disseste bem, hoje temos pessoas do início do Catoca que ainda estão lá, né? Então, nós tivemos o cuidado de preparar as equipas, preparar as pessoas, e passamos o bastão, digamos assim, a pessoas que hoje têm conseguido ainda manter, né? E eu costumo mesmo dizer que, felizmente, o nosso conceito que tivemos inicialmente de multiplicação do conhecimento valeu bastante. E hoje eu acredito mesmo que técnicos intermédios, lideranças intermédias, não de primeira linha, mas de segunda e mesmo de terceira, estão em condições de continuar a dar seguimento ao negócio, né? De verdade, esse é o segredo, né, Ganga? Esse é o segredo do Exatamente. negócio, a continuidade, né? Tem um projeto dessa dimensão, em que, em termos temporais, são 40 anos, pelo menos na fase do estudo de viabilidade que fizemos lá no passado, eram 40 anos a perspectiva, né? Então, sim. se você não tiver realmente uma estrutura que se preocupe com a continuidade, como é exatamente o que nós estamos falando aqui, você pode ter um problema, mas o Catoca está acontecendo exatamente ao contrário, né? Essa continuidade está sendo garantida, essa filosofia está sendo garantida, e isso é muito bom. Yeah. Eu lhe falei da contribuição que hoje o Catoca está a ter ou a dar nas minas em que são antigas já, estavam em funcionamento, mas infelizmente muito mal. Mas devo dizer que essa mina do Luas que eu referi, que será pelo menos 2,5 vezes maior que o Catoca, em termos de potencial, de reservas, de recursos, etc., ela está a ser desenvolvida basicamente, na prática, exclusivamente por angolanos, e angolanos dessa escola de Catoca, está a ver? Portanto, isso é que eu acho, de facto, um ganho extremamente importante, né? São angolanos que lá estão e que tiveram o seu primeiro emprego, muitos deles, a experiência, a vivência, 100% Catoca, né? Então, esse efeito multiplicador eu acho que é bastante gratificante, digamos assim. Não tenho dúvida nenhuma, e acho que tanto você como eu, como todos aqueles que estiveram nessa fase pioneira, né, tem um orgulho muito grande disso que você está falando, né? Porque, de alguma forma, nós fizemos parte disso e contribuímos para que assim fosse. Né? Isso me dá um prazer, uma satisfação muito grande de constatar isso que você está falando. E é muito importante ser dito, né, como você está dizendo, de forma bastante clara, para que as pessoas conheçam e saibam que exatamente pode dar certo. Né? Temos que criar algumas condições que... Né? Perfeito. Muito bom, Ganga, muito bom. As palavras são excelentes para o objetivo que é esse tipo de vídeo, né? De permitir para as pessoas, né, as dificuldades, mas as soluções que foram dadas, né, e os resultados também. Né? Isso é bastante interessante. Claro. É isso, meu amigo. Olha, eu gostei muito da nossa conversa. Não sei se você queria acrescentar mais alguma coisa. Estou totalmente aberto a ficar ouvindo você aqui o tempo todo. Eu acho que é importante de facto, né? Hoje podemos nos orgulhar mesmo que conseguimos criar o que é embrião hoje da indústria de diamantes em Angola, partiu de facto do Catoca e nós estivemos na origem disto, né? Estivemos lá, né? E, sim, e hoje ainda me continua a valer muito dessa experiência que tive já nessas novas vestes de Indiama, né? Exato. Tanta experiência que o Catoca nos transmitiu, naquilo que o mais positivo, tenho estado a tentar também levar para a Indiama, e eu acredito que os resultados têm sido muito positivos mesmo a nível da Indiama, e vamos que bom. tratar de reforçar a nossa indústria de diamantes aqui no país, né? O Ganga, como presidente da Indiama hoje é a segunda maior empresa desse país, ele tem aí uma bagagem muito grande para poder transformar toda
todas as eventuais habilidades e oportunidades. Eu não tenho dúvida nenhuma por tudo que falou aqui, pela própria competência que fez. Ganga, olha, eu quero até oficialmente dizer para você, conte sempre comigo, porque você sabe que eu sou um fã dessa área, e um fã da Indiama, e um fã do Ganga Júnior também, com certeza que sim. Não, claro, Naim. Nós, naturalmente, que a sua experiência não pode ser desperdiçada, né? E com certeza que criaremos um ambiente bom para que possamos passar esse legado aos mais novos, né? É isso, exatamente. Portanto, vamos com certeza trabalhar nesse sentido, né? Meu amigo, mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Tenho certeza que agregou muito valor a esse tipo de iniciativa que a gente está tomando. E é isso aí. Mais uma vez, obrigado. Um forte abraço para você. Ok, Naim. Obrigado. E parabéns aí pela organização dessa possibilidade de termos um registro para que possamos, então, difundir e publicitar e as pessoas saberem exatamente o que são os diamantes em Angola, o que é Indiama, o que é o Catoca e tudo o resto, né? Portanto, obrigado, Naim. Obrigado a você. Forte abraço. Um abraço. Tchau, tchau.